Agradecimento especial ao aluno Lemos, pelo auxílio na organização didática. Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaia e eu estou com mais um vídeo no canal aqui falando sobre refrigeração. Nessa semana aqui eu decidi fazer um vídeo para abordar uma situação que ocorreu lá na empresa onde eu trabalho, onde o pessoal teve uma dificuldade para fazer ali o ajuste da temperatura de uma câmara frigorífica. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, continua comigo aqui no vídeo no canal. Já aproveita, dá um like, compartilha com seus amigos e vamos lá. Bom, primeiramente, pessoal, eu vou utilizar aqui a mesma bibliografia que eu tenho utilizado, tá? Então, nós estamos utilizando aqui, ó, o livro do Dosati, o livro do Enio Cruz Costa, o W.P. Jones, o livro do professor Remy, que é o Instalações Frigoríficas, e o livro do Stecker e Jabardo. Coloquei ali todos os sites que eu utilizei na pesquisa para fazer esse vídeo. Você pode acessar qualquer um deles, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Como determinar a temperatura da câmara fria? Então, eu tirei essa foto ali, ó, do site do frio.com. Eu recomendo vocês. Dê uma olhadinha no site, bem bacana. O pessoal trabalha fabricando câmaras aí, bem legal. Bom, então o mecânico foi fazer ali um reparo na câmara fria, porém não sabia como fazer o equipamento chegar à temperatura desejada. Esse foi o mote de tudo. Bom, o que eu tenho que saber, pessoal, para que eu consiga determinar a temperatura da câmara? Primeiramente, eu tenho que saber que a temperatura da câmara, ela depende aí do que tem dentro dela. Em geral, nós dividimos isso em produtos que são congelados e produtos que são resfriados. Então, eu coloquei essa tabela aqui, ó. Ela é da Academia Açaí. Nessa Academia Açaí, o que ele diz aqui, pessoal? Nós temos ali uma temperatura recomendada em graus Celsius e um prazo de validade para o produto. Então, primeiramente, pessoal, de 0 a menos 5, nós temos uma prazo de validade de 10 dias. De menos 6 a menos 10, de 20 dias. De menos 11 a menos 18, de 30 dias. E abaixo de menos 18, de 90 dias. Então, essas temperaturas, elas saem lá da engenharia alimentícia. Então, o pessoal define essas temperaturas e nós seguimos. Nós somos profissionais da área de refrigeração e ar-condicionado, nós seguimos as temperaturas que são definidas aí pela engenharia alimentícia. Um outro rol de informações vem ali dos produtos resfriados. Então, se você olhar aqui na tabela, nós temos aí produtos que são manipulados crus. Então ele fala aqui, ó, máximos de 2 graus, validade de 3 dias. Alimentos pós-cocção, exceto pescados, máximo de 4 dias. Carne bovina e suína, aves, entre outros. E seus produtos manipulados crus, máximo de 4 dias. Carnes, bovina e suína, aves, entre outras, e seus produtos manipulados crus, máximo 4 graus e o prazo de validade de 3 dias. Então, você vê que tem várias situações aqui e aí você vai seguir essa referência. Também tirei essa tabela aqui, ó, do Academia Açaí. Eu também tirei essa tabela do Academia Açaí. Bom, se eu sei a temperatura que eu tenho que manter a câmara para o produto, o que eu tenho que lembrar, pessoal? Que eu tenho ali uma troca de calor. Então, para que eu possa manter uma temperatura na câmara, eu preciso fazer com que o fluido refrigerante ele passe ali pelo evaporador com uma temperatura mais baixa do que a temperatura que eu quero manter na câmara. Então, se por exemplo eu quero manter uma temperatura de 5 graus, o fluido não pode estar a 5. Ele tem que estar abaixo desses 5 para que nós possamos extrair o calor. E como que eu defino isso? Bom, isso vai depender de uma coisa que nós chamamos de
ΔT do evaporador. Lembra aqui, ó, vale ressaltar a definição de calor. Então, se eu tenho ali uma diferença de temperatura, eu tenho os dois corpos em contato, o que vai acontecer? Vai ter aí uma transmissão de calor, aquela energia térmica, lembra lá a agitação das moléculas? Ele vai se transferir de um corpo para o outro. No nosso caso aqui seria o quê? Esse corpo com maior temperatura seria o ar e o com menor temperatura seria o fluido refrigerante. Então, eu preciso ter essa diferença de temperatura para que nós tenhamos fluxo de calor. No caso da câmara frigorífica, nós nunca vamos chegar em equilíbrio térmico, porque senão para de resfriar. Lembrando que quando nós temos lá um espaço que está sendo resfriado, nós temos ali uma série de fontes de calor que estão ocorrendo. Então, eu tenho diferença de temperatura nas paredes, eu tenho abertura e fechamento da porta, as pessoas que entram para retirar o produto. Então, tudo isso é fonte de calor. Então, a tendência é que eu dificilmente chegue ali no equilíbrio térmico. Acontece, nós vamos retirando calor até que a gente chegue na temperatura desejada. Aí nós vamos ter ali um dispositivo chamado termostato, que vai desligar a câmara e vai esperar que a temperatura suba novamente, até que seja o momento de ligar novamente o equipamento e faça novamente a circulação de fluido refrigerante e extraia calor lá do espaço refrigerado. Então, pessoal, uma das coisas que você tem que ter em mente é que eu preciso de uma diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura ela sai, como eu já falei, lá da engenharia alimentícia e a gente tem isso tabelado. Aqui, para ter um resumão aqui, ó, eu tirei essa tabela lá do livro do Stecker e do Jabardo. Aqui nós temos lá a aplicação abaixo do ponto de congelamento, armazenamento e túneis de congelamento. Então ali ele recomenda ali, ó, uma diferença de temperatura de 5,5 graus até 6,5. E situações que nós estamos acima do ponto de congelamento. Então, se a gente tiver uma situação de baixa umidade relativa dentro da câmara, ele recomenda trabalhar com ΔT de 11 a 17. Então, se eu preciso extrair bastante umidade do ambiente, eu preciso trabalhar com ΔT maior. Se eu tiver uma situação de umidade elevada, aí nós vamos ter aí uma diferença de temperatura de 2,2 a 4,4, ok? Então, isso aí eu tirei da tabela do Stecker de Jabardo, lá da página 135. E aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo de seleção do evaporador, para você ter ideia que esse ΔT ele sai desde a definição da câmara. Então, quando a gente vai lá e faz um cálculo de carga térmica, a gente define quantos de calor a gente tem que extrair, aí a gente entra aqui na tabela do fabricante. Então, conforme as temperaturas que nós vamos ter aqui de evaporação, você vai ter aqui uma capacidade frigorífica. Nesse caso aqui, ó, em quilocaloria por hora. Então, por exemplo, se eu vou ter uma evaporação de menos 5, eu tenho aqui ó, 31, 3.143 quilocaloria por hora. Eu utilizaria o modelo 0,31. Se a capacidade for maior, fosse lá, por exemplo, 5.000, eu vou trabalhar aqui, ó, 5.807, que seria já o modelo 0,58 e assim por diante, ok? Então perceba que aqui, ó, o que o fabricante recomenda? Ó, capacidade para um DT, que é um ΔT, tá? 10,8 Fahrenheit, ou convertido em Celsius, né? 6 graus Celsius, ok? Aí tem uns fatores de correção, conforme o fluido refrigerante, ok? Então essa tabela aqui, pessoal, é do modelo HDL 400 Pro, ok? E ele é lá da empresa Mipal, ok? Aqui, pessoal, relembrando aqui do ciclo frigorífico. Lembra, nós já tivemos uma aula sobre ciclo frigorífico. Eu vou deixar o card ó, aqui em cima. Se você tiver em dúvida, volta lá no ciclo frigorífico para entender essa parte. Vou dar uma revisada bem rapidinha aqui e nós vamos seguir. Então, lembra os 4 componentes principais do ciclo de refrigeração? Nós temos o compressor, o condensador, o elemento de expansão e o evaporador. Então, eu estou aqui com os 4 elementos principais. Então, ali um compressor do tipo semi-hermético, ok? Compressor semi-hermético aqui. Aqui eu coloquei a unidade condensadora, pessoal. Esse compressor ele está aqui
em cima desse reservatório de líquido aqui, ó, e forma todo o conjunto aqui. Mas, didaticamente, eu preferi separar, para que você se relembre do meu vídeo anterior. Então, tem um tubo que sai aqui do compressor, que vai até o condensador, que é o tubo de descarga. Nós temos um outro tubo que sai do condensador e vai até o elemento de expansão, que é a linha de líquido. Do elemento de expansão para o evaporador, nós já temos aqui, ó, a linha já expandida, né? Isso aqui está muito próximo, porque a válvula de expansão está aqui, ó, engatada praticamente aqui no evaporador. E nós temos um tubo que sai do evaporador e vai para o compressor, que é a linha de sucção. Lembrando que aqui, ó, o fluidificante ele sai a alta pressão e alta temperatura, em estado de vapor superaquecido do compressor. Na linha de líquido, nós temos alta pressão e alta temperatura, porém no estado de líquido subresfriado. Quando sai do elemento de expansão, nós já temos aqui, ó, baixa pressão e baixa temperatura. Lembra ali os percentuais lá? Se você assistiu a aula do ciclo frigorífico também, ó, vou deixar o card aqui, ó, para você lembrar do ciclo frigorífico. Nós temos lá uma condição de entrada do evaporador de cerca de 75% de líquido e 25% de vapor saturado. Isso depende das condições de subresfriamento. Nós podemos ter menos vapor e mais líquido. Okay? O evaporador, onde vai trocar calor e vai extrair ali o calor do ambiente refrigerado. E o tubo de sucção, que vai estar a baixa pressão e baixa temperatura. Nesse caso aqui, provavelmente vai estar em vapor superaquecido. Nós vamos manter um superaquecimento para que não chegue líquido no compressor e não cause aqueles problemas de golpe de líquido, de espumar o óleo e fazer com que esse óleo seja arrastado para o condensador. Então, geralmente na condição de vapor superaquecido. Ok? Aqui, pessoal, eu quis fazer essa tabela aqui, ó, porque eu tenho que ajustar a pressão de sucção, então isso vai depender da carga do refrigerante e vai depender ali da sua regulagem no elemento de expansão. Então, como parâmetros práticos, se você não sabe ali quanto colocar de fluido refrigerante, uma boa referência aí, muito prática aí, é de 800 gramas para cada 3.000 quilocalorias. Okay? Então, você tem que ter noção de qual é a capacidade do evaporador. Ok? Bom, geralmente nós chamamos, pessoal, de FLV. FLV seria o quê? Frutas, legumes e verduras. Nós chamamos isso de resfriados. É muito comum aqui no Brasil você ter uma câmara de resfriados e uma câmara de congelados. Então, fica difícil você determinar qual é a temperatura certa para os produtos. Você acaba adotando um valor médio e coloca para funcionar. E depois você vai acompanhando ali, conforme o produto, conforme ali o usuário vai lhe informando se o produto está bem, está estragando um determinado produto, e você tenta ajustar para aquele produto que seja ali o principal. Mas, tendo em vista ali que está tudo quente e está estragando o produto, o que você faz? Você adota uma referência, põe para funcionar e depois você vai ajustando. Esse é o objetivo dessa tabela aqui. Então, pensando aí nos resfriados FLV, uma temperatura média aí de 5 graus. E aí, lembra ali que a gente viu na tabela do evaporador, menos 6 de ΔT? Então, se eu tenho 5 graus, com ΔT de 6 graus, eu vou ter uma temperatura de evaporação de menos 1. E aí, o que eu preciso fazer? Ir lá na minha régua de pressão e temperatura e determinar qual é o valor da pressão para o fluido refrigerante que eu estiver trabalhando. Ok? Então, eu vou lá e determino essa pressão. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, com o aplicativo da Danfoss para chegar nessa pressão. Congelados a mesma coisa, então uma temperatura média aqui ó, de menos 18, com ΔT de 6, nós teríamos aí menos 24. Ok? Então veja que eu estou propondo aqui um ponto de partida para uma situação emergencial e depois você vai ajustando. E à medida que você tiver mais informações, você pode aprimorar isso. Ok? Tudo bem por enquanto, pessoal? Então vamos lá agora para onde? Para a régua de refrigeração. Lá no seu celular, você vai entrar na régua de refrigeração, espera ela abrir, ok?
E aí o que você vai fazer? Você tem que selecionar qual fluido refrigerante você está trabalhando. Então, se por exemplo, eu vou selecionar aqui, você tem uma gama de fluidos, pode ser o R22, que é um pouco mais antigo, você pode ter ali o R404, que também é comum para câmaras, qualquer fluido refrigerante que esteja no equipamento. Então você tem que ter certeza de qual fluido que está lá no equipamento, ok? Então, vou manter aqui o R22, tem um apego, né? O pessoal antigo tem apego ao R22. Mas vamos lá. Aí o que você vai fazer? Nós determinamos ali, que a temperatura de evaporação fosse -1. Então, em -1, você vai clicar aqui, vai entrar aqui, com -1, ok? Então, para -1, nós teríamos 55,21 PSI. Essa vai ser a temperatura que você vai ajustar lá na câmara. De que forma você vai fazer isso? Você vai deixar a pressão de sucção com 55,21 PSI. Na condição de congelados, você vai fazer o quê? Nós tínhamos definido ali -24. Então, eu entro aqui, -24, e encontrei ali, 15,72. E essa vai ser a pressão que você vai ajustar. Então, você vai ajustar ali no seu sistema uma pressão de 16 PSI aproximadamente. E aí você vai trabalhando ali com a carga de fluido, tem a ver lá com a capacidade frigorífica do equipamento e a válvula de expansão para deixar essa pressão de sucção. Ok? Então, isso aqui num lado emergencial. É lógico que para você fazer isso você precisa ter uma certa prática e saber dominar ali o ferramental para que tudo dê certo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, dê um like, compartilha e continua aqui no canal. Ok? Se não é inscrito ainda, se inscreva e que nós vamos continuar postando aqui toda semana os vídeos sobre refrigeração e ar-condicionado. Muito obrigado, fiquem com Deus.